Olá a todos, eu sou o professor Olavo e hoje mais uma aula, para os meus estudantes de FTO. Ondas 2, ou seja, ia falar sobre ondas em três dimensões, ondas sonoras principalmente. Vou falar sobre essa velocidade do som, ondas sonoras progressivas, falar sobre interferência, aqui sobre nível sonoro, né, da interferência, na verdade que é a intensidade de nível sonoro, falar de fontes musicais de som, falar sobre batimento, tem até uma demonstraçãozinha, e terminar com o efeito Doppler e velocidade supersônica após a vinheta. Bem, para começar, ondas sonoras nada mais são, né, do que as próprias ondas que eu já falei em aula anterior. Ondas sonoras são ondas mecânicas tridimensionais, né? Elas se propagam no ar, né, como eu estou falando aqui, por exemplo, está sendo captado pelo microfone na minha fala e transmitido, mas entre a minha fala e a chegada no microfone ela foi propagada pelo ar. Você pode ter sons também em meios sólidos, né? Por exemplo, minha mão vai sentir essa vibração. É meio que uma velocidade do som propagando até aqui. Então tem a velocidade do som em materiais sólidos, em líquidos, por exemplo, a velocidade do som na água. A gente só não tem a velocidade do som no vácuo, ou seja, tudo que vocês viram em Star Wars, aquelas explosões, aqueles barulhos todos, é tudo mentira. Uma guerra espacial, ela é silenciosa, porque não existe ar entre... O vácuo, né, é a quantidade de ar que o vácuo, a quantidade de moléculas que tem por metro cúbico é pequena, de forma que uma vibração não passa para a outra, né? Mas ondas sonoras, está até a definição aí, ó, são ondas mecânicas, longitudinais, que podem se propagar em sólidos, líquidos, gases, etc. E essa velocidade do som é dada pelo módulo da elasticidade volumétrica do som. Se você olhar bem para esse material aqui, para essa fórmula, ela é muito parecida com a velocidade da onda na corda, né? A velocidade da onda na corda era a raiz de tal sobre mi, onde tal era a tensão da corda, o quanto a corda estava esticada, e mi era a massa específica da corda, né? Que era massa da corda por comprimento. Aqui é muito parecido, essa constante de elasticidade ela já apareceu em outros momentos no curso, na parte de estática, né? E esse ρ é a densidade do meio. Então a velocidade do som está relacionado com a massa específica do meio de propagação. Como eu falei, ela é muito parecida com essa fórmula anterior que a gente já viu nas cordas. E essa constante de elasticidade, como eu falei, ela já apareceu antes, ela está relacionada com o módulo de elasticidade volumétrica, ou seja, quanto que uma pressão, por exemplo, se eu mexo com a pressão do ar, né, a pressão aqui desse ar que está aqui permeando aqui, o quanto que o volume dela varia. Então esse índice parece aquele módulo de Young que a gente viu lá, mas ele está relacionado com a variação de pressão que o material sofre, o quanto que o volume dele varia por volume, né? Essa é uma definição desse módulo aí. E aqui a gente pode pensar o seguinte, sei lá, quando eu bato palma aqui, ó, essa compressão de ar que eu fiz, ela se propagou tridimensionalmente. Então, por exemplo, quando vamos colocar uma caixa de som assim, uma caixa de som tridimensional aqui. Então, vamos supor que esse cara emite um som. O som que ele emite são esferas concêntricas aqui. Que é como eu jogo uma pedra num lago, né? Essa pedra forma várias circunferências aqui, né, na água. Só que aqui são esferas. Uma esfera, outra esfera, uma esfera maior. Para facilitar nosso estudo, o que a gente vai fazer? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. A gente vai delimitar para uma tira aqui. Eu vou pegar uma tira. Nota que é essa tira que está aparecendo ali. Aí aqui acontece que o ar aqui está comprimido, aí fica um ar rarefeito. Um ar comprimido, ar rarefeito, e assim por diante. Claro que isso aqui, o que está nesse tubo aqui, está acontecendo nas três dimensões, né? Quando eu falo, eu posso colocar o microfone no alto, o microfone aqui embaixo, em qualquer lugar que eu posicione esse microfone,
ele vai ouvir, até se eu colocar na nuca, ele vai me ouvir. Claro, vai ter umas barreiras que ele vai ter que atravessar, mas esse som se propaga em 3 dimensões. Aí, para facilitar, a gente escolhe uma tira. E olhando para essa tira, você tem o quê? Você tem uma região de ar comprimido, uma região do ar rarefeito e assim por diante. E essa compressão do ar vai se propagando para a direita aqui, ó, na direção positiva do X. Então, quando a gente vai descrever matematicamente esse fenômeno aqui, a gente cai de novo em algo periódico, ou seja, um movimento harmônico. Então, a onda sonora também pode ser descrita por um movimento harmônico simples. Aí eu posso escolher, ou eu pego o S, que é o deslocamento, vamos supor, se eu pintasse aqui uma parte do ar aqui de uma certa cor e olhasse para ela, essa parte do ar ela ia ficar na parte rarefeita do ar, ela ia comprimir. Rarefeita, comprimir. Ou seja, se eu olhar a variação da posição dessa camada de ar no tempo, ele faz uma coisa assim. Também vai lá na frente e volta. Ou seja, ou eu olho em termos do deslocamento de uma camada de ar, ou eu posso olhar também sobre a variação da pressão. Como é que é a variação da pressão nesse ponto aqui, por exemplo? Então, a hora ele fica com a pressão alta, a hora ele fica com uma pressão quase zero, rarefeita, e pressão baixa e assim por diante. Ou seja, ele também descreve uma oscilação, né? E é interessante ver que uma é oposta à outra pelo seguinte: onde a pressão é alta, quer dizer que o ar está comprimido, e vice-versa. Onde esse aqui é baixo, esse aqui é alto, né? Então, como tem um sentido de negação de um para o outro, eu descrevo com cosseno, ou seja, onde eu tenho um máximo cosseno, eu vou ter um mínimo seno, né? Por isso que um é cosseno e o outro é seno. Bem, vou botar a cor da caneta aqui. Aí, na hora que eu vou descrever esse caso aqui, eu repito o que a gente já estudou, né? Aqui é o deslocamento, aqui é o deslocamento máximo chamado de amplitude, a parte oscilatória. Dentro da parte oscilatória tem o vetor de onda, tem a frequência angular. Eu poderia ter até mais um termo aqui, que é a constante de fase. Mesma coisa quando eu falo da pressão. A variação da pressão tem uma variação de pressão máxima, a parte oscilante tem uma constante de onda, né? Lembrando que esse K aí continua sendo 2π sobre lambda, e esse ômega aí continua sendo 2π sobre período. Então, ou seja, a gente já estudou bastante coisa nesse assunto, e agora a gente pode até ir um pouco mais rápido. E uma coisa que a gente pode fazer também de relação entre uma grandeza e outra é que a variação da pressão está correlacionada com o S por essa expressão aqui, né? Que é parecida com o que a gente fez nas aulas anteriores. E então, já indo para outro assunto, vamos pegar o caso de interferência. Vamos supor que eu tenho aqui 2 caixas de som, uma caixinha de som aqui, outra caixinha de som aqui. Essas caixas de som emitem um som isotrópico, quer dizer que as 2 caixas têm um som parecido, né? Essa aqui também vai emitir o mesmo padrão, aí, né, a mesma quantidade de ondas e tal. Então, nota que quando eu misturo essas ondas, eu tenho regiões que estão pegando crista com crista, tem regiões que estão pegando vale com vale, e tem região aqui, ó, que está pegando crista de um e vale do outro, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui um padrãozinho em que a gente tem um máximo de onda, mínimo de onda, assim por diante, né? Máximo, zero, mínimo, máximo. Então, eu vou ter interferências, que é misturar 2 ondas. A gente já viu no princípio da sobreposição lá na aula anterior, que uma onda ela propaga sem atrapalhar o movimento da outra. Então, em algum ponto eu vou ter a soma das amplitudes mesmo. Se eu tenho uma onda assim, e eu misturo com uma onda também assim, na hora que eu somar as duas, eu vou ter uma onda com grande amplitude e profundo vale. Se eu misturo uma onda assim
com uma onda que está 90 graus pi, aliás, pi de diferença, então essa onda aqui interfere. E aqui vou fazer a mesma coisa. Vamos supor que eu queira saber qual é o resultado da onda em um ponto P, que está a uma distância L1 da fonte 1 e L2 da fonte 2. A gente pode pensar o seguinte: quantas ondas andaram dessa fonte até aqui? Já que as duas ondas são iguais, eu posso pensar assim, esse aqui deu essa quantidade de ondas aqui, e quando chegou aqui ele estava para cima. Esse aqui ele não precisa andar a mesma quantidade de onda não, né? Vamos supor que a mesma quantidade de onda deu por aqui, esse aqui continua andando, de forma que quando ele chega aqui ele está para baixo. Então quando eu somo essas duas ondas nesse lugar, eu tenho uma onda que está para cima com um vale, e tem uma onda, um crista, e uma onda que está na posição de vale da outra. Então quando eu somo essas duas, dá zero, ou seja, eu tenho uma interferência que a gente chama destrutiva. Então nota que o que manda aqui é a diferença de caminho. Sei lá, esse aqui eu andei 10 ondas, tenho 10 ondas do S1 até o outro. Se eu tiver, sei lá, 14 ondas, nota que a diferença entre elas são 4 ondas inteiras. Então, se for 4 ondas inteiras, na hora que eu chegar lá, vai estar uma onda assim, e a de baixo também vai estar assim, porque são múltiplos. Agora, se eu ando uma andou 10, a outra andou 13,5, quer dizer o quê? Essa meia onda aí, ó, é como se eu fosse misturar uma onda que chega assim de um com uma onda que chega assim do outro. Então, dá uma interferência destrutiva e aqui uma construtiva. Então, o que manda na interferência de duas fontes é exatamente a diferença de caminho. Então, quando eu vejo aqui, ó, a diferença de caminho, o módulo, né, porque pode ser uma maior que a outra maior que uma, o que manda aqui é o quanto essas diferenças de caminho, né, em termos de proporção com o comprimento de onda que elas estão emitindo. Então, por exemplo, se eu dividir a diferença de caminho pelo comprimento de onda, né, isso vai me dar a diferença de fase das ondas que chegam ali. Então, essa diferença de caminho dividido pelo comprimento de onda, sei lá, se der um número 1, 2, se eu multiplicar isso por 2π, vai me dar a diferença de fase das ondas que chegam aqui. Se essa diferença de caminho for meio, aí meio vezes 2π dá π de diferença. Então, se é π de diferença, então a onda está andando assim. Se for um número que não é nem inteiro, nem meio π, nem semi-inteiro, aí ele vai ter uma mistura de onda lá, vai ter uma onda intermediária, né? Então, para eu ter interferência construtiva, eu preciso que a diferença de caminho seja múltiplo de 2π. Nesse caso é m2π, né? Onde o m é essa diferença aqui. E para ser interferência destrutiva, eu preciso que essa diferença de caminho seja semi-inteira, né? Esse semi-inteiro é coisa de física quântica, aliás, que é meio, 1,5, 2,5, ou seja, múltiplos de meio, múltiplos ímpares de meio, né? Que é meio, 3 meios, 5 meios, assim por diante. Aí tem uma brincadeira bacana aqui, que é o seguinte: vamos supor que eu tenho duas fontes separadas por uma distância d, e eu quero saber todos os locais que dão uma interferência construtiva. Então nota que nesse ponto aqui, o P que eu estou desenhando aqui, ele está à mesma distância do S1 e do mesmo distância do S2. Então aqui eu vou representar por uma bolinha aberta. Aqui eu tenho uma interferência construtiva e do lado de cá também uma interferência construtiva. Aqui não. Aqui, o que vai ter aqui? Depende. Porque nota que a diferença de caminho aqui entre esse e o S2 é exatamente a distância entre eles. Aí o que acontece? Se esse D dividido pelo comprimento de onda for um número inteiro, aqui vai dar também uma interferência construtiva. Se for um número semi-inteiro, né, que é múltiplo de, será meio, ou 2,5, ou 3,5, aqui vai dar uma interferência que eu vou chamar de destrutiva. O exemplo proposto aí é que a diferença dê 1,5. Se a diferença de caminho deu 1,5, quer dizer o quê? Que aqui embaixo vai estar uma interferência destrutiva de 1,5 a distância, enquanto aqui é 0. Aí nota que se eu sair daqui e começar a andar nessa direção, né, por exemplo, se eu começar a andar assim, o que vai acontecer? Eu vou aumentar
o tamanho desse L1 e diminuir o tamanho do L2. Então, se aqui era uma interferência de zero, né, uma interferência construtiva de zero, em algum momento aqui eu vou encontrar quem? A interferência destrutiva de meio comprimento de onda. Então aqui vai ter tipo uma destrutiva, aqui tem uma construtiva, uma destrutiva 0,5 diferença de onda. Até que chega nesse ponto aqui, que é uma construtiva de 1, aí eu vou andando mais, aí eu chego numa destrutiva de 1,5. Né? Então aqui ele não demonstrou, mas entre esse e esse, e aqui também, né, eu vou descendo, reflete lá, vou ter uma destrutiva assim, uma construtiva, uma destrutiva, e assim por diante, formando essa circunferência, né? Essa circunferência que tem várias ondas destrutivas e construtivas, mostrando, e claro que isso aqui na verdade é uma esfera, né? Para cima, para outras regiões da esfera eu tenho também construtiva e destrutiva. Agora falar sobre intensidade sonora. O que é intensidade sonora? Tem a ver com amplitude da onda, né? Então vamos olhar aí, ó. A intensidade sonora de uma onda sonora é dada pela potência que ela emite, né? Dividido pela área. Isso é intensidade, né? Onde P é a taxa de transferência, ou seja, a potência que a onda tem. A gente demonstrou isso na aula anterior, dá uma olhadinha ali na aula logo antes dessa, ondas 1, e a gente viu que a taxa de transferência, que era delta energia por delta tempo, ela está intimamente relacionada com a amplitude da onda. Né? Então, ela é o S da onda ao quadrado, o ômega ao quadrado, V e o ρ de propagação. Então, a intensidade ela tem essa cara aqui, né? A taxa de transferência de energia. Aí você divide isso pela área. Né? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa intensidade é essa potência aqui, depende da amplitude ao quadrado, sobre 4πr2. Lembra que a propagação dessa onda é em esferas? Então, eu tenho uma esfera. Vamos supor que eu tenho um microfone aqui que emite um som. Aí eu tenho uma esfera propagando aqui. Então a área que eu tenho em volta dessa fonte sonora é uma gigantesca esfera. E esse raio é a distância que tem da fonte sonora até essa esfera que a gente está avaliando. Então a intensidade sonora é dada por essa fórmula aqui, que é a potência por 4πr ao quadrado. Além de falar de intensidade sonora, é importante a gente falar sobre nível sonoro, que é bem comum aí no dia a dia nosso, que é a escala chamada decibel. Ela é representada pelo beta aqui, no nível sonoro, e é dada em decibéis, onde decibel aqui é uma unidade, né, de intensidade sonora. O ouvido humano consegue perceber vibrações no seu timbre na ordem de 10 a menos 5, antes de estourar, né, 5 metros, ou seja, a película que é o tímpano e todo aparelho auditivo, ele se dobra para dentro e para fora quando a gente conversa, né? Então ele se curva para dentro e fica vibrando. A vibração mínima percebida pelo ouvido humano é de 10 a menos 11, né? Então, ou seja, 0,1 angstrom, né? Até 10 a menos 5, que dá 1 milímetro. Né? Então, o máximo para estourar o tímpano é 1 milímetro e o ouvido consegue perceber vibrações bem pequenas. Então a razão entre o quanto que o ouvido aguenta no mínimo e no máximo é da ordem de 10 a 6. Dada essa razão, construiu-se um nível sonoro, né? Esse 10 a menos 6 entra na área aqui, ó. Então a gente consegue perceber vibrações de 10 a menos 6 metros quadrados. Então dá 10 a menos 12 watts por metro quadrado, né? Que se a gente pegar o quanto que ela vibra aqui, o 10 a menos 6 sobre ao quadrado aqui dá 10 menos 12 embaixo vira 10 menos 12. Então o nível sonoro ele é baseado nessa escala, em que a escala referência é da ordem de 10 a menos 12 por causa dessas características do ouvido. Então a escala Bell pega como escala sonora esse valor aqui, que é a potência, que é a intensidade percebida mínima aqui do ouvido, né? Essa razão aqui. E ela é referência, tipo, eu estou ouvindo um som. Quantas vezes esse som é maior do que o meu ouvido mínimo consegue perceber? Essa é a escala Bell. Então você faz um 10
decibéis, porque desce 10 vezes 10 dá o bel propriamente dito. Então 10 decibéis, log na base 10 da intensidade sonora que está sendo feita dividido pela intensidade de referência. Então, como isso aqui está uma escala 10, a gente, se der tipo um número 2 aqui, no caso 20, ele está falando o valor 10, por exemplo. Se for 10 aqui, quer dizer que esse cara aqui é 10 vezes o de baixo, né? Porque o log na base 10. Se der 20 aqui, quer dizer que é 100 vezes e assim por diante. Então, é um 10 elevado ao número que aparece nessa conta aqui, né? Aqui tem uma tabelinha sobre os níveis sonoros que a gente tem na escala de decibéis aí. Se for 0, quer dizer que é o limiar do ouvido. Se for, ele basicamente nem todo mundo vai conseguir ouvir, ouvidos saudáveis vão escutar. Agora, por exemplo, bater folhas, né? Farfalhar folhas, dá 10. Uma conversa na ordem de 60 decibéis, ou seja, é 6 vezes o que um ouvido normalmente escuta. Aí um show de rock, aí se tiver mais do que 120 decibéis já começa a limiar de dor, a gente já começa a sentir dor. Uma turbina de jato já está acima. Aí a gente pode medir a escala de decibéis em outros locais, né? Uma avenida, em outros pontos. Aqui não vou me alongar muito, isso aqui vale uma aula só para isso. Eu posso até preparar um vídeo aqui sobre física de instrumentos musicais e colocar no canal também. Mas da mesma forma que a gente fez ondas estacionárias em cordas, lembra lá, né, que eu peguei uma corda, estiquei uma corda, coloquei ela entre dois interparos. Aí essa corda aqui, eu podia vibrar ela como? Ou ela tem um modo fundamental. Aí isso aqui, lembra que o comprimento de onda aqui, ó, é 2 vezes o tamanho da corda, se a corda tiver L, e assim por diante. A próxima vibração aqui é algo assim, né? Eu tenho 2 vales aqui o lambda é o próprio L, e assim por diante. E quando eu tinha haste presa, né? Uma haste presa, a primeira maneira de vibrar essa haste é uma coisa assim, né? Então essa haste vibrava aqui, então ela fazia um máximo. Aí o lambda aqui é cerca de 4L, etc. Então, quando a gente pega em termos de tubo sonoro, a gente pode pensar da mesma forma. Vamos pegar um tubo que é aberto nas 2 extremidades. Então, se ele é aberto, quer dizer que tanto aqui quanto aqui tem que ter um ventre. Então, o primeiro modo que eu aprisiono um tubo aberto é um modo assim, ó, que eu tenho máximo de vibração nas 2 partes abertas do tubo. Se o tubo tem um tamanho L, nota que o comprimento de onda que eu aprisiono aqui é L sobre 2. Desculpa, 2L, na verdade. Porque olha só, isso aqui é metade do comprimento de onda. Metade do comprimento de onda é... Então, o tubo todo, o comprimento de onda tem 2L. E assim por diante. O próximo que eu vou aprisionar é esse que está desenhado aqui, ó, que é o N2. Ó. Nota que aqui o lambda é igual ao L. Se você cortar aqui e emendar lá, o L é o tamanho da onda. E assim por diante. Por que eu estou falando nisso? Porque eu vou falar aqui no final sobre qualidade sonora. Nota musical está intimamente relacionada com frequência. Por exemplo, quanto que é a frequência do Lá natural mais comum que a gente tem? 440 Hz. Então, se eu chegar aqui nesse tubo, escolher o tamanho do tubo, escolher o comprimento de onda que eu coloco lá dentro, de forma que a frequência, a velocidade do som sobre esse comprimento de onda seja 440 Hz, eu tenho uma nota Lá. Se eu divido ao 2, ou seja, se eu chego para 880 Hz, eu também tenho um Lá, só que é um Lá uma oitava depois. Porque, lembra, a gente canta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Então, entre esse Lá, desse primeiro conjunto, e o Lá de cima, a gente chama de oitava. Que você tem 8 notas entre um e outro. Você tem 8 notas de um até o outro. 7 entre elas. E assim por diante. Se eu pegar 660 Hz, aí eu vou ter uma nota acima
desse Lá primeiro e abaixo desse outro Lá, e assim por diante. Então, frequência fala em nota. E se eu quero construir, por exemplo, um instrumento usando um tubo, eu posso pegar um tubo, posso fazer um tubo aberto na ponta e fechado em outros lugares. Eu posso fazer um tubo que é aberto dos dois lados e esses furos vão promover aberturas intermediárias, né? Por exemplo, eu posso cobrir os furos, aí o tubo passa desse tamanho. E aí se eu abro esse furo aqui, por exemplo, aí o tubo passa a ter um tamanho menor, ou seja, eu estou mexendo no tamanho L e mexendo logo assim na frequência, né? Eu posso mexer na velocidade do ar lá dentro, ou seja, eu posso soprar brandamente, eu posso dar um apito, né? Um psicato, assim, um sopro forte. Então eu posso mexer nessa velocidade e também mexer na frequência e assim por diante. Mas como falei, isso aí já é uma aula só para isso, então aqui eu vou falar rapidamente. Aqui é um caso de tubo que tem uma abertura e uma parte fechada. Na parte fechada eu sempre vou ter um nó e na parte aberta eu vou ter sempre um antinó ou ventre, né? E dá para explorar bastante aqui. Aqui nesse segundo caso as frequências têm essa cara, né? N velocidade sobre 4L, lembrando que eu posso mexer no tamanho do tubo, tampando ou abrindo furos aqui, fazendo esse tamanho ficar menor para mexer nas frequências, logo produzir notas, a gente chama isso de temperar instrumento, né? E um esclarecimento importante aqui, que é o seguinte: qualidades do som. Muita gente confunde as qualidades do som. As qualidades do som são 3: altura, timbre e intensidade, né? A altura está relacionado com o som ser grave ou agudo, né? Sons graves são sons baixos, né? Ou seja, frequência baixa, frequência pequena. Sons agudos são sons com frequência alta. Por isso que a gente fala alto, a gente fala grave e agudo, né? Grave e agudo. Então, por exemplo, tirar essa parte aqui para falar sobre altura. Então, a altura sonora está relacionada aí com frequência. Então, por exemplo, a gente tem aqui embaixo, nas vozes masculinas, as vozes dos homens, a gente tem duas principais vozes, que é o baixo, que é como se assim, o cara que fala com a voz mais grave, e o tenor, que é o cara que fala com a voz mais aguda. E tem nas vozes femininas, né, das mulheres, as vozes femininas, a gente tem também a divisão, né, que a gente tem a soprano e a gente tem as contraltos. Então nota que esses nomes são todos masculinos porque por muitos anos, né, as mulheres não cantavam. Essa é uma conquista, porque antigamente o que eles faziam? Eles selecionavam crianças na idade infantil mesmo, né, já na idade infantil, quando eles eram selecionados, eles eram castrados para continuar com aquela voz aguda também na vida adulta. Eram chamados castratos. Então os castratos tinham as vozes femininas. Alguns homens sem precisar da castração também tinham vozes mais finas quando adultos. Mas alguns que tinham uma voz muito brilhante, eles já castravam. Então a gente tem voz que a gente chama de castrato. Intermediariamente aqui, entre o tenor e o baixo masculino, a gente tem o chamado barítono. Entre a voz grave e aguda feminina, a gente tem a mezzo-soprano. Abaixo do baixo, a gente tem o baixo profundo, ou seja, que é uma voz rara, que ela é mais grave, a extensão dela, a quantidade de notas graves que ela pega é grande, então temos o baixo profundo, e acima do tenor a gente tem o contratenor. Mesma coisa, nas mulheres, acima da soprano, que tem a voz muito aguda, mais aguda que a soprano, a gente tem a sopraníssima,
E abaixo da contralto a gente tem as contraltos dramáticas, que são gases mais grossas, mais graves. Pode até chamar uma contralto aqui, se baixar muito de próximo de um contratenor ou um tenor. Então essas são as características de canto que a gente tem com a característica da altura sonora. Lembra? Quando você fala para alguém, fala mais alto. Não, tá errado. Você está querendo que a pessoa fale com uma intensidade maior. Falar mais alto, no caso, é falar com a voz mais aguda. Então quando você fala, fala mais alto, a pessoa tinha que falar com a voz agudinha. Fala mais alto, que é uma voz aguda. Tá? Essa é a qualidade de som, altura. A qualidade de intensidade está relacionado com o volume mesmo, com o nível sonoro. Com o nível sonoro. Que a gente acabou de explorar ali. Ou seja, quando a pessoa, você pede para ela falar com um volume maior, quer dizer que ela vai aumentar a amplitude sonora dela. Ela está falando com uma amplitude, sussurrando, você não está ouvindo. Esse desenho foi feliz, então deixa eu desenhar. Então ela está falando com a voz fininha, quer dizer que a amplitude dela está pequena, né? Então nota que aqui, essa onda de baixo aqui tem a mesma frequência dessa outra. Os máximos e mínimos dela coincidem. Só que essa aqui está com uma intensidade maior. Porque a intensidade, a gente viu lá, ela está relacionada com amplitude ao quadrado. Então quando você está pedindo para a pessoa falar alto, é para você aumentar a intensidade. Vai falar desse jeito. E por último, que é o timbre sonoro aí, ele está relacionado com o formato da onda. Isso é importante porque formato da onda subentende, por exemplo, o que é uma onda serra? Uma onda tipo serra, assim, ao invés dela ser suave assim, ela é uma onda assim, reto para baixo, reto para cima, reto para lá, reto para lá. Como é que eu chego nessa onda toda retinha aqui? Como é que eu consigo esse formato de onda? Na verdade, eu somo várias dessas ondas. Uma onda assim, outra onda assim, né? Eu vou somando várias ondas, de hora que uma sobrepõe com a outra, ela forma esse dente bonitinho aqui, tá? Então, quando a gente fala de timbre, formato da onda, o timbre, na verdade, ele é a soma de várias ondas do espectro, fazendo com que essas ondas tenham um formato bem específico, né? Então, por exemplo, eu sei quando eu toco um dó no violão e o mesmo dó no piano. Eu sei escutar, quando eu escuto um barulho, um som, né? Eu sei que esse som é de um piano, eu sei que esse som é de um violão. E os dois é a nota dó. Qual que é a diferença então, já que os dois estão girando com a mesma amplitude, talvez a mesma frequência? Como é que eu sei que um é de piano e o outro é de violão? Tem a ver com a textura do instrumento, ou seja, quando eu bato, e até de um violão para outro violão, quando eu pego dois violões e bato um dó no violão, um dó no outro violão, esse dó desse violão, ele tem a impressão digital dele próprio, tipo, o tipo de madeira que ele tem, a idade das madeiras, o formato das cordas, a idade das cordas. Mesmo sendo a mesma nota dó, ele vai vibrar te dando uma sensação sonora diferente. Porque o formato da onda, vamos supor que o dó de um é um dó bem assim. O dó do outro também é uma coisa assim, só que tem umas vibrações assim, mas ainda assim, seu ouvido sabe que é um dó. Mas nota que essa onda aqui é diferente dessa, tem um formato diferente. Então quando a gente fala que timbre está relacionado com o formato da onda, é nesse sentido. Os dois formam a mesma frequência, mesma amplitude, mesmo tudo de dó, né, para ser um dó, só que um tem algumas características que são da madeira dele, que é o timbre. Então o timbre do instrumento faz essa diferença, né? E aqui eu vou falar sobre batimento e vou fazer até uma demonstração, vou deixar um espaço aqui, que é o seguinte. Batimento sonoro é quando você mistura duas ondas, tá vendo aqui, ó? Mesma amplitude, né? No caso aqui, mesma amplitude, só que o ômega de uma, ou seja, a frequência que uma emite, a frequência emitida por um, é um pouquinho diferente da frequência da outra. Aí quando eu somo duas ondas assim, ó, né, é só usar aquela regra da, né, soma de cosseno.
cosseno de metade da soma vezes cosseno de metade da subtração, né? Quando eu faço essa combinação dos dois aqui, o que vai acontecer? Eu vou criar uma onda que ela vai ser um cosseno de uma frequência menos a outra, multiplicado por cosseno de uma frequência mais a outra. Então nota que, vamos supor, se uma for 10 e a outra 11 Hz, aqui vai ter uma frequência de 1 Hz, ou seja, uma coisa que é 1 Hz, e aqui uma coisa que é de 21 Hz, ou seja, ele vai dobrar a vibração, né? E isso forma esse desenho que está aqui, olha que interessante. Quando eu somo, então noto que é 2 vezes. À medida que o tempo passa, eu vou ter um cara zerando aqui, e esse aqui zerando mais rápido. Zero, esse aqui vibra rápido, e esse aqui vibra lentamente. Quando eu combino essas duas ondas, então, eu posso considerar que a minha amplitude é regida por essa fórmula aqui, ó. Então, note que eu tenho uma amplitude que muda no tempo. Como que ela muda no tempo? Ela muda lentamente. Então, a amplitude fica grande, pequeno, grande, pequeno. Só que, ao mesmo tempo, essa outra aqui garante que esse cara aqui vibre. Então, ele vibra como? Ele vibra lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Fazendo isso aqui. Então, ele faz tipo um envelope, assim, ó. Aí lá dentro ele vibra lá em cima, lá embaixo, rápido, né? E depois de novo, e assim por diante. Então esse envelope aqui, ó, ele vibra de acordo com essa diferença de frequência, enquanto que lá dentro ele vibra de acordo com a soma das frequências. Fazendo esse desenho aqui, ó. Tem envelope aqui, ó, tem o máximo, o mínimo e assim por diante. E aqui embaixo também, assim por diante, né? Isso é o fenômeno de batimento. Então, sonoricamente, né, você vai escutar ele aumentando e diminuindo, né? Então, é o seguinte, deixa eu ver se tem mais alguma informação. Então, ele fala a frequência de batimento, que a gente chama, que é o aumento e diminuição, e a frequência de oscilação, né? Então, aí igual ele comentou aqui, então eu vou chamar isso aqui de uma amplitude variável e esse aqui é o cosseno do outro. Então, a frequência que a gente chama carinhosamente de frequência de batimento nada mais é do que a frequência de uma onda menos a outra. Então, agora eu vou dar uma pausa aqui para vocês assistirem uma demonstração que eu fiz de batimento. Olá a todos, eu sou o professor Olavo e aqui eu vou fazer um teste, né, do batimento sonoro. Na aula, mais especificamente nesse slide aqui, eu demonstrei que, deixa eu voltar aqui mais rápido, quando a gente mistura dois sons de frequência muito próximas, o envelope que aparece é um envelope que é feito de um envelope que é a diferença das ondas e um envelope feito da soma das ondas. Uma frequência alta é uma frequência pequena. A frequência alta é essa frequência que fica vibrando aqui. E a frequência pequena é o envelope do batimento. Então o que a gente escuta? A gente escuta o som ficar baixo, aumenta de volume, diminui, aumenta. Isso é o batimento. Então aqui, ó, o que eu apresento aqui são dois geradores de áudio. Um gerador eu vou colocar ele na frequência de 1000 Hz, enquanto que o outro gerador eu vou colocar na frequência de 1001 Hz. Quando eu dou play nos dois simultaneamente, olha só. Esse aqui é o gerador de 1000 Hz, 1001 Hz. Se eu dou play nele junto com o outro gerador, a gente tem um batimento. Esse batimento é exatamente a variação da amplitude por estar misturando dois sons. E nota que esse aumento e diminuição da amplitude está ocorrendo uma vez a cada segundo, porque a diferença de frequência entre os dois é de 1 Hz. Se eu aumentar para 2, ele vai fazer 2 vezes por segundo, ou seja, ou 3, 4 vezes por segundo, 5 e assim por diante, né? E claro, se eu mexer
Se eu igualar as duas frequências, o batimento desaparece. E claro, se eu diminuir 999, ou seja, fica a diferença de 1 de novo, a gente tem esse batimento aí. Então, deixa eu parar uma das ondas para outra onda e é isso. Bem, acredito que agora vocês já assistiram essa demonstração. Como último item, penúltimo item dessa matéria, eu vou falar sobre o efeito Doppler. O que é efeito Doppler? O efeito Doppler é a alteração da frequência de uma fonte por causa ou do movimento do detector ou do movimento da fonte. Né? Então, aqui já é a fórmula pronta. Né? É só pensar quando um carro se aproxima. Né? Lembra, o carro se aproxima, ele aproxima com um som agudo e quando ele se afasta é um som grave. Então, ele fica assim. Né? Então, quando você tem aproximação, lembra, aproximação, sons agudos. Afastamento, sons graves. E o detector aparece em cima, a velocidade da detecção. Então, a fórmula é meio que essa aqui. O detector aparece em cima, a fonte aparece embaixo, o search de fonte. Então está até aqui para resumido. Ó, se a aproximação aumenta a frequência, como é que aumenta a frequência? Somo em cima ou subtraio embaixo. Então, toda vez que eu estiver aproximando, então a aproximação de vermelho aí, ó, vai ser velocidade da onda mais velocidade do detector em cima, ou, né, vai que está acontecendo as duas coisas, se for só a fonte se aproximando, ou se for só o detector, então pode ser os dois ao mesmo tempo, vai ser uma subtração embaixo. E a gente pode demonstrar isso. Vamos supor que, no primeiro caso aqui, ó, que a fonte, a caixinha de som aqui, está paradinha, emitindo as ondas. Né? Aí o detector, vou colocar uma orelhinha aqui, ó, tá aqui. Se o detector tivesse parado, então aqui é a fonte e aqui é o detector. Se o detector está parado, o que ele vai escutar? Ele vai escutar exatamente o que a onda está mandando. Né? Então a frequência normal aqui, com todo mundo parado, que é esse F aqui, ó, ele é o que? Ele é a própria, sei lá, ele é lembrando que V, a frequência é o próprio V sobre lambda. Né? Só que, se eu começar a me mover aqui, o que vai acontecer? Eu vou escutar essa onda, aí eu vou andar mais, aí essa onda aqui, eu vou chegar nela antes do que ela tá vindo. Então eu vou escutar uma onda, outra onda. Então se eu escuto assim, ó, pá, aí você está vendo aquele trem de onda na minha direção, assim, né? Aquele trem de onda na minha direção. Se eu for em direção à primeira onda, eu atropelo essa onda, depois atropelo a outra. Então o que vai acontecer é que a frequência linha primada aí que eu vou escutar, ela é o quê? Eu vou ter a ilusão de que essa onda está viajando na minha direção mais rapidamente. O que eu vou pensar? Eu vou pensar que a onda tem, na verdade, essa velocidade aqui, ó, que é a velocidade original dela, mais a minha velocidade, que eu sou o detector. Então eu vou falar assim, opa, a frequência chegando para mim aqui é a frequência de uma onda que tem velocidade V mais VD sobre o tamanho da onda realmente. O tamanho da onda não muda. Né? Porque eu olho as marcas no chão, opa, essa onda tem comprimento de onda lambda. E é essa a frequência que eu vou detectar quando eu tenho o detector em movimento. Dá para melhorar ela aqui, né? Só substituir aqui, ó, no lugar desse lambda aqui de baixo, eu vou jogar essa fórmula aqui, ó. Que é o que? Então vai ser V mais VD dividido por, no lugar do lambda, a velocidade V dividido por F. Aí dá para arrumar aqui, né? De forma que a frequência detectada aqui, eu passo esse F para cima, vai ser a frequência original. E esse termo de alteração aqui, ó, V mais VD sobre V. Então essa aqui é a frequência que eu detecto quando tem o movimento do detector. Né? E claro, se eu estivesse me afastando, ao invés de aproximando, a única coisa que mudaria aqui é um sinal de menos. Tá?
Então o que a gente guarda aqui, ó, é exatamente o que está escrito ali. Que a frequência linha é igual a frequência que multiplica V mais ou menos VD sobre a velocidade da onda. Então esse aqui é o detector. Quando ele anda, você tem essa característica aqui. Outra característica que eu posso ter também é quem? A fonte está aqui, ó. Eu colocar a fonte num carrinho, né? E essa fonte se move aqui. Então, se a fonte não tivesse V da fonte se movendo, a gente ia ter o quê? A mesma coisa que eu tinha antes. As ondas igualmente espaçadas. Agora o detector, que sou eu aqui, ó, eu estou parado. Então o que acontece aqui, deixa eu mudar a cor da caneta, é o seguinte: essa onda emitiu esse comprimento aqui, esse pulso. Quando esse pulso andou, ele andou também. Só que quando esse pulso estava aqui, essa onda aqui emitiu uma nova onda aqui, ó. Aí essa onda com essa andou, quando ela chegou aqui, ela emitiu uma outra, e uma outra, e uma outra, etc. O meu ouvido vai ter a ilusão que está chegando o quê? Está chegando uma coisa com esse comprimento de onda linha aqui, ó. Aí meu ouvido bate lá e fala assim, opa, eu estou sim ouvindo uma frequência linha, que não é real, né? Que é o quê? É uma onda com velocidade V, né? Porque a velocidade da onda não mudou aqui. Só que eu tenho a ilusão que está chegando o quê? Um comprimento de onda linha. Um comprimento de onda que é menor que o comprimento de onda convencional. Se a gente for pensar bem, quanto que é esse comprimento de onda linha? Ele é o comprimento de onda original menos o quanto que eu andei aqui, que eu posso chamar essa quantidade aqui de andada de ΔX. Né? Então eu tenho a impressão que está chegando ondas que são menores que a real para mim. E como é que eu resolvo isso? O que é esse ΔX? É o tanto que a fonte andou. Quanto que a fonte andou? Então, eu posso falar que isso aqui é lambda menos a velocidade da fonte vezes quem? O tempo que ela demorou para sair daqui até aqui. Que tempo que é esse? É o tempo entre um ciclo e outro da onda. Vamos supor que a fonte está fazendo assim, ó, PEC, PEC, PEC. Então eu sei o que? O período de repetição, o tempo de repetição dessa onda é entre um TEC e outro. Se foi dado um TEC aqui, a fonte deu um TEC aqui, andou e deu outro TEC, qual foi esse tempo? Esse tempo foi o próprio período de repetição entre um TEC e outro. Então, na verdade, o que eu vou detectar, o que eu vou ouvir, é uma coisa assim, ó, é a velocidade da onda original dividido pelo lambda menos velocidade da fonte período. Lembrando que, né, eu posso dividir, eu posso colocar assim, ó, vou escrever assim, então F' é igual o meu V sobre, aqui eu vou escrever assim, ó, lambda dividido por período menos velocidade da fonte, e aqui fora ficou 1 sobre período. 1 sobre período. Então, a minha frequência linha vai ser igual a 1 sobre período, né, que é um T. É 1 dividido por período. É a minha própria frequência, que multiplica a velocidade da minha onda original. Lambda sobre período é a velocidade da minha onda original, menos velocidade da fonte. Bonito, né? Caso a fonte estivesse se afastando, é o mesmo resultado, só que ia mudar o quê? Que ia ser um sinal de mais. Então aqui, ó, eu tenho a frequência linha é igual a frequência, aqui no caso da fonte se movendo. Fonte, que multiplica o quê? Em cima fica o V mais ou menos velocidade da fonte. Quando os dois estão se movendo, eu tenho exatamente essa fórmula que está escrita aqui. Então, aqui só para
mostrar, tem a demonstração aqui, né? Essa velocidade aqui, tempo. No caso da fonte se afastando, eu caio exatamente no que eu estava escrevendo agora há pouco. Aí o lambda, se eu colocar o lambda em termos de velocidade sobre frequência, eu chego, velocidade sobre frequência, eu chego nessa fórmula aqui para velocidade detector, né? E assim por diante. E para acabar, a gente tem aqui o cone que acontece quando uma aeronave, ou hoje em dia tem carros já chegando carros foguetes, né? Quando eles atingem a velocidade, ultrapassam a velocidade do som. Então o que acontece aqui no desenho anterior é o seguinte: quando o objeto está aqui e emite uma onda sonora, lembra que aquela onda sonora se propaga em volta dele como esferas concêntricas. Olhando em corte aqui, ó, aqui está o caso em que o objeto, né, atingiu exatamente a velocidade do som. Então acaba que esse som que ele produziu aqui, ó, essa onda sonora que estava na frente dele, ele vai alcançar essa onda sonora. E aqui ele vai emitir um novo som. Aí essa barreira aqui, quando ele chega aqui, ele vai emitir um novo som. Aí ele fica com esse desenho que está aqui. No fundo ele empurrou todas as esferas sonoras para a ponta na barreira dele aqui. Quando ele ultrapassa a velocidade do som, o que ele faz? Ele está numa posição e o som que ele produziu está seguindo ele ainda. Nesse momento forma um vácuo, forma um cone sonoro seguido de aqui não é um vácuo, mas uma ausência desse som aqui, ou seja, o som que ele produziu ainda vai alcançar, está nessa diferença aqui, formando esse cone, né? Esse cone de compressão, que é o ar super comprimido por causa da quebra da barreira do som, né? Esse cone, aqui está ilustrado, ó, tem até aquele seriado da Marvel, né? O filme da Marvel, do Homem de Ferro, nos primeiros filmes do Homem de Ferro, né? Na década de 2000, né? 2001, 2002, que o filme do Homem de Ferro, ele bate aquela barreira, quebra a barreira do som. Acho que o primeiro filme do Homem de Ferro é de 2003. E mostra em torno dele esse conezinho de vapor que forma aqui, essa nuvenzinha, que nada mais é essa condensação do ar devido à quebra da barreira do som. E se você olhar bem esse triângulo aqui, ó, aqui está a velocidade do objeto, né? Velocidade do objeto, em o quanto que ele deslocou daqui para cá, vezes o tempo. Então essa velocidade vezes o tempo dá esse comprimento aqui. Só que aqui, ó, tá a velocidade do som. O som que saiu daqui chegou nessa circunferência aqui ainda. Então daqui até aqui eu tenho a velocidade do som, enquanto que aqui no meio eu tenho a velocidade do veículo, que está acima da velocidade do som. Então se você olhar bem aqui, ó, você tem um triângulo retângulo aqui, ó. Porque essa velocidade do som faz 90 graus com essa esfera, né, que a gente está representando só por essa circunferência aqui. E aqui na hipotenusa está o objeto que está com a velocidade acima que é do som. Então a gente consegue medir pela inclinação desse arco aqui, ó, ou seja, se a gente souber o ângulo disso aqui, a gente consegue descobrir qual é a velocidade que esse objeto estava. É só pensar aqui, ó, se aqui é um triângulo retângulo assim, então eu tenho um triângulo retângulo assim, ó. A hipotenusa do triângulo é a velocidade do objeto vezes o tempo. E aqui é a velocidade do som vezes o mesmo tempo. Então eu consigo achar aí, ó, que aqui é o ângulo θ, né? Então esse ângulo de inclinação. O seno de θ, que é o ângulo de cone Mach, é a velocidade do som dividido pela velocidade do objeto que está passando ali, velocidade do jato, né? É arco seno, né? Só pegar a seno desse ângulo, é cateto oposto sobre hipotenusa. E é isso. Gostou, né? Bem, eu me diverti. Curta e compartilhe o conteúdo que estou produzindo, para chegar a mais pessoas que possam gostar também. Até o futuro.